Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, glória a Deus. Mais um dia que nós estamos aqui e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é honrar a Deus? O que é honrar a Deus? E hoje é o nosso tema: honra a Deus com os seus bens. Então hoje nós iremos falar sobre o que é honrar a Deus, como nós podemos honrar a Deus com os nossos bens, com aquilo que nós temos. Hoje é o dia 16 da nossa live declarando a palavra de Deus, onde nós temos aprendido com as mulheres da palavra de Deus e agora a partir do dia 16, né, são 15 dias falando sobre princípios de Deus, sobre prosperidade, sobre como lidamos com a nossa vida financeira, e isso tudo tem um impacto no mundo espiritual, né? Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus também os princípios de prosperidade, porque a prosperidade do Senhor é não ter falta de nada. Amém? Então, a prosperidade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, não está relacionada só ao dinheiro, ao você ter o recurso ali financeiro, mas você entender que você pode prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? Seja na saúde, seja no dinheiro. É importante você entender que você pode sim prosperar também na sua convivência com seus familiares, com seus amigos, e também nós prosperamos espiritualmente. Entendemos que o Senhor, Ele provê em todas as áreas da nossa vida. Amém? Bom dia, irmã Rejane. Glória a Deus. Hoje a gente está falando sobre honrar a Deus com os nossos bens. Vamos então dar início. A palavra de hoje, para a gente iniciar, está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 ao 10. Então, abre aí comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. São apenas 2 versículos, mas que traz para nós um ensinamento sobre honrar ao Senhor. E diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos ler mais uma vez. Olha o que a palavra está dizendo. Honra ao Senhor com a tua fazenda, né? Com os teus recursos, com o teu dinheiro, e com as primícias de toda a tua renda. Tudo aquilo que traz renda para você é uma forma de honrar ao Senhor. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Vamos trazer agora para o nosso contexto, para a nossa realidade? O que a palavra está dizendo? Que eu preciso honrar ao Senhor com os meus bens, com aquilo que eu possuo, né? Independente do que seja, o dinheiro, o meu salário, o recurso que vem na minha mão, o meu talento, tudo é para honrar ao Senhor. E quando eu faço isso, há uma abundância, há um transbordo na minha vida. Amém? Então, aqui o princípio é: se eu honro ao Senhor com tudo o que eu tenho, há uma abundância, há um transbordo de Deus na minha vida. Amém? Então vamos entender agora o que é de fato honrar ao Senhor, né? O que é honrar ao Senhor? Coloca aqui para mim no comentário o que você acha que é honrar ao Senhor, né? Coloca aí, honrar ao Senhor e aí você coloca, tenta definir isso em uma palavra. Você consegue definir em uma palavra o que é honrar ao Senhor? Compartilha aqui comigo para que a gente possa aprender juntas. Amém. Então vamos lá. Nesse contexto aqui,
Por que eu falo nesse contexto? Porque a Bíblia ela foi traduzida e a maior parte das palavras, a origem é no hebraico, né? E aí a gente precisa entender o contexto, né? E a tradução que está aqui dentro desse contexto. Então, honrar ao Senhor dentro desse contexto aqui, ela vem da palavra em hebraico kavod. Não se atente à pronúncia, porque eu não falo hebraico, mas eu quero trazer o conhecimento. O mais importante aqui é o conhecimento, amém? Então, kavod, acredito que é assim que se pronuncia, que carrega o significado de peso, importância e dignidade ou glória, ou seja, aqui o Senhor, a palavra de Deus está nos ensinando que eu preciso dar importância ao Senhor, dar louvor a Ele, reconhecer a autoridade de Deus. Olha só, o peso da importância que é eu honrar ao Senhor, entregar ao Senhor todos os meus recursos, né? Uma parte ali dos meus recursos como primícia. E eu vou falar um pouquinho sobre primícia depois, mas eu quero focar agora com você sobre a honra. Então, quando eu digo que eu estou honrando ao Senhor, eu estou declarando que a glória pertence a Ele, a dignidade, só Ele é digno de receber essa honra. Eu estou trazendo um peso da importância do que é Deus na minha vida. Olha só como que a sua mente, eu creio que está se ampliando nesse momento em relação à honra. Então, será que hoje eu posso dizer, e você vai fazer a sua reflexão, que está honrando ao Senhor, sabendo agora de fato o significado do que é honrar? Então, se eu honro ao Senhor, eu estou reconhecendo o peso, a dignidade da autoridade de Deus na minha vida. Eu estou reconhecendo que a glória pertence ao Senhor. Eu estou trazendo, através das minhas ações, das minhas atitudes, a entrega. E tudo isso que nós estamos falando aqui, eu honro, eu reconheço a dignidade, que só Deus é digno, eu reconheço a importância de Deus na minha vida. Será que eu de fato estou honrando ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho? E quando eu falo tudo, eu não estou me referindo só ao dinheiro. Será que nós honramos o Senhor com o nosso tempo? Eu honro ao Senhor com o meu comportamento? Será que o meu comportamento está refletindo a glória de Deus na minha vida? Será que o meu comportamento está refletindo a dignidade do Senhor, que Ele é digno, que Ele exerce uma autoridade sobre a minha vida? Então a honra, ela é ampla, né? Não é só no dinheiro. Quando a gente lê esse trecho aqui de Provérbios, tá falando sim sobre o dinheiro, tá, meus irmãos? Tá falando sobre o recurso, mas eu quero que você amplie agora ali a sua mente, que você entenda que você honra a Deus em todas as áreas da sua vida. Então vamos lá? Então, reconhecer e atribuir a Ele o devido valor, né? A Deus o devido valor, importância, a referência, a reverência a Deus através das nossas ações, atitudes, como, aí está o exemplo aqui do texto, como a entrega das primícias e dos meus bens. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos ver em todas as áreas da nossa vida se nós temos honrado ao Senhor. Deus, ele está em primeiro lugar? Deus, ele está como autoridade superior na minha vida? Deus, ele está, né, sendo glorificado através das minhas atitudes? Eu estou colocando a importância de Deus em primeiro lugar na minha vida? Então, se eu estou fazendo tudo isso, eu estou honrando ao Senhor. E se eu não estou fazendo, que eu possa fazer, né? Honrar ao Senhor para que a minha vida seja para glorificar o nome de Deus.
Então, eu dividi aqui em 3 tópicos para facilitar. O primeiro é: reconheça a grandeza e a autoridade de Deus na sua vida. Reconheça a grandeza e a autoridade de Deus na sua vida. O nosso Deus, ele tem autoridade na minha vida, na sua vida, amém? Ele é grande. Então, reconheça a grandeza de Deus e a autoridade de Deus na sua vida. O que isso vai impactar? Bom dia, minhas irmãs que estão chegando agora. Bom dia, missionária Conceição. Bom dia, Tainara. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos falando hoje sobre honrar ao Senhor. Então, primeira coisa, reconheço a grandeza de Deus na minha vida. E isso faz toda a diferença, porque se eu enfrentar uma dificuldade, um problema, eu não vou ser abalada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecem para sempre. Amém? Nós vamos permanecer no Senhor quando eu entendo que Ele é grande, que maior é o nosso Deus. O problema é grande, o nosso Deus é maior. Essa situação está parecendo difícil, eu não vou conseguir. Lembre-se que você honra um Deus que é maior. Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus fala: para Deus não há impossível, não há impossíveis, porque nada para Deus é impossível. Então, se eu reconheço, se eu honro ao Senhor na minha vida, aleluia, Ele é grande, Ele é soberano e Ele tem autoridade. Amém? Então, primeiro ponto aqui que nós estamos aprendendo: reconheça a grandeza de Deus e a autoridade de Deus na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. Vai te fazer permanecer firme, independente das circunstâncias, porque você sabe que há um Deus grande que cuida de você em cada detalhe, em todas as áreas, na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira. Deus, ele tem autoridade na nossa vida. Reconheça essa autoridade. Segundo ponto aqui que eu anotei para trazer, para compartilhar, está assim, dá valor às coisas de Deus. O que seriam essas coisas, né? A gente fala, dá valor à obra de Deus, às coisas de Deus. Eu destaquei algumas que são: será que eu tenho gastado um tempo da minha vida para conhecer Deus? Porque se eu digo que honro alguém, eu preciso honrar alguém que eu conheça. Amém? Como que eu vou honrar alguém que eu não conheço, que eu não entendo as características, que eu não sei o que ela gosta? Então, como que eu vou reconhecer essa pessoa na minha vida? Então, como que nós conhecemos a Deus hoje? Através de um relacionamento. E nós nos relacionamos com Deus através da palavra, porque aí eu conheço o Deus que eu adoro, e através da oração, para que eu tenha intimidade com aquele que eu estou adorando. Amém? Então, a Bíblia, ela nos revela como é Deus, como é os seus princípios, como são os seus princípios, como que Deus age, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que a gente precisa ler toda a palavra de Deus e ela se renova todos os dias, né? Talvez você pode falar assim, mas eu já li a Bíblia. Leia novamente, porque cada dia o Senhor tem uma porção para nós. Cada dia o Senhor vai te direcionar a enxergar essa palavra de uma forma, porque Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos. Então a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Então não deixe de ler a palavra do Senhor. Dê valor, honre aquilo que o Senhor te entregou. E hoje, glória ao Senhor, né? Nós temos acesso à palavra de Deus, às instruções da palavra de Deus, e nós podemos orar ao nosso Pai. Jesus fez isso por nós. Ele nos deu livre acesso. O véu foi rasgado, né? A sua carne foi entregue por nós para que você tivesse acesso ao Senhor. Então, dê importância a isso. Dê valor a isso. Você pode hoje
entrar nessa presença, nesse ambiente de busca ao Senhor, através do sangue de Jesus, que Ele se entregou por nós e nos lavou com seu sangue precioso, nos perdoou, e hoje você tem um Pai, você tem acesso a falar com Deus. Amém? Então, reconheça a grandeza e a autoridade de Deus e dê valor àquilo que Deus te entregou, àquilo que nós temos acesso pela graça de Deus, a palavra, a presença, o momento de oração com o Senhor, né? Tenha propósito com Deus, leve a sério o propósito que você estabeleceu, o voto que você fez com o Senhor. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, a partir de hoje eu vou te honrar com a minha vida, com aquilo que eu tenho, eu não vou deixar de ler a palavra, Senhor. Agora sim, agora eu vou orar todos os dias, e nós deixamos de realizar. Mas Deus, Ele não está preocupado se você vai errar com a sua performance, não. Deus, Ele quer de nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, que se arrepende e se volta para o Senhor. Hoje é mais uma oportunidade, hoje é um novo dia, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia é um novo começo. Todo dia é uma nova oportunidade. Então, se você deixou de honrar ao Senhor em alguma área da sua vida, se volte para o Senhor enquanto há tempo. Volte a orar como você nunca orou. Se você já orava, volte a orar com mais intensidade. Se você lia a palavra, leia mais, né? Aprenda mais do Senhor. Esteja nessa presença, adore a Deus. Quando você tiver, né, num momento difícil, uma dificuldade, comece a adorar a Deus. Coloca um louvor. Não sei cantar, coloca um louvor, começa a declarar o quanto Deus, Ele é bom na sua vida, o quanto você reconhece essa autoridade de Deus na sua vida, essa soberania de Deus, e você vai estar honrando ao Senhor. Então, dê importância, lembra? Faz parte do significado de honrar. Dê importância a Deus, a presença de Deus, aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. E dar prioridade a Deus em todas as áreas da vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Antes do material, antes do dinheiro, antes de tudo na nossa vida, o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Creia que Deus irá prover na sua vida. Ele nos ensina a observar a natureza, né? A observar a sua criação e ver o cuidado de Deus na vida dessas criaturas do Senhor, né? Da obra que o Senhor fez. Ele nos ensina a olhar as flores, Ele nos ensina a olhar os pássaros, como que eles continuam ali, né, louvando ao Senhor ali com seu canto. Nós aprendemos com eles porque eles estão totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Olha uma plantinha, né? Ela está totalmente dependente de Deus. Ela está dependendo da chuva, ela está dependendo do sol, ela está dependendo que os outros animais venham, né? O pássaro, para que ela passe ali pelo processo. Quem entende mais de planta vai entender melhor isso que eu estou falando. Então tem todo um processo na natureza que funciona naturalmente e depende exclusivamente de Deus. E nós precisamos também ser totalmente dependentes de Deus. Mas eu que trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho o recurso, eu sou muito trabalhador, né? Eu sou muito guerreira. Nós falamos isso. Amém, nós somos. Mas se nós formos na nossa força, vai chegar um momento que a gente vai cansar. Se você acreditar que o que você faz vem de você, você vai cansar.
mas Jesus é uma fonte inesgotável. Se a minha fonte vem de Deus, amém? Você está recebendo essa palavra? Coloca aqui para mim, se você está entendendo, coloca para mim aqui que você está entendendo essa palavra. Se a minha fonte é Jesus, se a minha fonte vem do reino de Deus, da presença do Senhor, ela será uma fonte inesgotável. Você não irá cansar, você não irá desistir, porque é o Senhor que vai renovar as suas forças. Então não faça nada na força do seu braço. Tudo que vem na nossa vida vem de Deus. O nosso talento é do Senhor. O nosso recurso, o dinheiro é do Senhor. O nosso alimento vem do Senhor. A nossa vida, a nossa família, até os nossos filhos são herança do Senhor. E se são do Senhor, o Senhor vai cuidar. O que eu preciso fazer? Continuar honrando ao Senhor com a minha vida. Continuar honrando ao Senhor com as minhas atitudes. Então, eu reconheço, vamos lá, vamos recapitular. Eu reconheço a grandeza de Deus. Eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida, que só Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Eu dou valor a cada momento que eu tenho com Deus. Na sua palavra, na oração, no louvor a Deus, naquilo que eu me comprometi em fazer para o Senhor e com o Senhor, que é o mais importante. Não adianta eu fazer para Deus, mas eu não estou com Ele. E tem diferença, né? Às vezes eu quero fazer achando que eu vou agradar, mas será que eu já perguntei para Deus se é para fazer dessa forma? Será que eu já orei ao Senhor para entender qual é a vontade dele? Então eu preciso fazer não para ele, mas eu preciso fazer com ele, porque é ele que vai me capacitar. E eu preciso colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Amém? Agora vamos voltar para o texto. Agora que eu aprendi o que é honrar, aqui está dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Então agora, em tudo na minha vida, em todos os meus recursos, eu vou aplicar esses 3 princípios que a gente está falando aqui, né? De reconhecer, de dar prioridade, de colocar Deus em primeiro lugar e de dar valor àquilo que Deus já colocou nas minhas mãos. Dessa forma eu vou honrar ao Senhor com a primícia daquilo que eu tenho. O que é primícia? Primícia é o início. Primícia é o começo. É você entregar ao Senhor os primeiros frutos da sua vida. Como que eu posso já começar o meu dia primiciando, entregando ao Senhor? Quando eu já inicio o meu dia fazendo uma oração, quando eu já começo o meu dia falando com Deus, dando prioridade à presença de Deus. Muitas vezes os nossos começos, os nossos primeiros momentos do dia, a nossa primícia do nosso dia, muitas vezes é levantando, correndo para fazer um café, é olhando o celular, é respondendo as pessoas, é levando o filho para a escola, é acordando o filho, acordando o esposo, é se arrumando para o trabalho. Cadê a primícia desse dia para o Senhor? E no final aqui eu vou ler para você um versículo que vai te revelar como é importante você entregar o seu começo para o Senhor. Eu estou fazendo um trabalho, empreendimento, eu vou fazer uma venda, eu vou vender roupa. O que você estiver empreendendo, o começo, os primeiros frutos pertencem ao Senhor. Então, como que eu vou honrar ao Senhor com o meu dinheiro? Entregando o meu dízimo, a minha oferta. Dízimo é o Antigo Testamento? Não. O primeiro dízimo na palavra de Deus foi através da promessa. Não havia lei ainda. Abraão foi o primeiro a entregar o dízimo. Ele entregou o dízimo na aliança. Depois, entregou o dízimo com a lei, quando é instituído por lei.
E aí você vai, eu não vou entrar muito nisso, né? Senão a gente vai acabar a live tarde, né? Vai passar aqui de 1 hora. Mas só para você entender, então o dízimo é você entender que tudo que vem na sua mão é de Deus e que você devolve para Ele. Então vamos lá. Nós entregamos o dízimo. Aqui na palavra de Deus foi entregue o dízimo na aliança. Amém? O exemplo disso é Abraão, que foi o primeiro a entregar o dízimo ao Senhor. E Abraão nos traz o ensinamento quando ele declara que não vai receber nada do rei, né, de Sodoma, porque ele diz que, senão ele poderia dizer que você que me enriqueceu, mas eu recebi do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, aquele que governa todas as coisas. Então, dízimo na aliança, nós vamos ver o dízimo na lei, até com a própria descendência de Abraão, com a lei de Moisés, e nós vamos ver o dízimo com o Senhor Jesus, quando ele fala que nós precisamos entregar a Deus aquilo que é de Deus. Dízimo, a palavra dízimo é o que? A 10ª parte daquilo que eu recebo. Então, dízimo é uma forma de honrar ao Senhor. Eu não faço porque a lei manda, eu não faço só porque está escrito, eu faço porque eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida, eu reconheço a importância do Senhor e eu coloco Ele em primeiro lugar. Então, tudo aquilo que vem nas minhas mãos, primeiro é do Senhor. Depois eu vou, né, fazer o que eu já estou acostumada, pagar minhas contas, investir, comprar aquilo que eu quiser, mas primeiro eu entrego ao Senhor aquilo que é de Deus. Então, não tem a ver com a época que nós estamos, não tem a ver. Você pode, né, se você estudar na teologia, você vai ver o fundamento do dízimo, como era feito, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Eu estou falando de você honrar ao Senhor com aquilo que você tem. Então, aquilo que vem nas nossas mãos é um princípio de Deus que você devolva a Ele. Amém? Porque nós estamos devolvendo. A gente não está dando ao Senhor, a gente não está fazendo uma doação, não. Nós estamos devolvendo, pagando, devolvendo, pagando os dízimos ao Senhor, porque vem dele. A oferta, ela é voluntária, ela vem do nosso coração, porque mais importante do que a oferta é o coração do ofertante. Deus, ele não está preocupado com o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Nós entregamos para manter a obra de Deus, para manter os ministérios, nós podemos ofertar na vida de alguém, nós precisamos ser generosos. Não é só sobre a igreja, sobre a congregação, você pode também ofertar na vida das pessoas. Como é maravilhoso você poder ofertar na vida de alguém. Melhor é dar do que receber, né? Então você precisa aprender a ofertar também na vida das pessoas e honrar a Deus através disso, porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. Jesus ensina isso quando ele fala: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí Jesus vai falando várias formas que serviram ao próximo. E aí questionam: quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, né, a uma dessas pessoas, vocês fizeram para mim. Então Jesus está ensinando que se eu oferto, se eu entrego na vida de alguém, seja uma palavra, seja uma oração, seja um recurso que ela esteja precisando, você também está honrando ao Senhor e está ofertando a Deus. Então, como honrar ao Senhor? Oferta, dízimo e a primícia, que é o primeiro fruto, né? Os primeiros e melhores frutos. Abel nos ensina isso, quando ele entrega as primícias ali do gado, né, daquilo que ele cuidava. Então, são os primeiros frutos ao Senhor. Eu consagro ao Senhor. Outra forma de você entregar a Deus toda a honra que é devida é obedecer ao Senhor. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou honrando a Deus. Quando eu obedeço
uma autoridade, né, os nossos pais, eu estou honrando, amém? Mas nós precisamos obedecer, em primeiro lugar, a Deus, a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos honrando ao Senhor. Outra forma que nós podemos honrar ao Senhor é o serviço, né? É o se entregar a Deus numa totalidade. Porque não adianta eu dizer que honra ao Senhor, mas Deus não pode contar conosco para nada. Então, se Deus ele trabalha até o dia de hoje, nós também precisamos ser trabalhadores do reino de Deus. Então, eu honro ao Senhor com o meu serviço. Como assim? Com o meu tempo, com o meu talento, com o meu entendimento, com as minhas forças, com o serviço a Deus e ao próximo. Isso também é uma forma de honrar ao Senhor. E outra forma é a adoração a Deus. Quando nós adoramos, quando nós somos gratos, quando nós louvamos a Deus. O que é louvar a Deus? É elogiar ao Senhor, é declarar o quanto Ele é bom na nossa vida, o quanto Ele nos ama, né? Multiplicar isso também para outras pessoas. Falar que nosso Deus, Ele é bom o tempo todo, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Nós estamos honrando o nome de Deus. Amém? Então, honre ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Não é só no dinheiro. Honre ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Aqui eu só estou trazendo algumas formas de honrar ao Senhor. Mas honre ao Senhor com tudo que você tem. E aí, sobre a primícia, né, que eu fiquei de falar, olha o que a palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 11, versículo 16. E se as primícias são santas, vamos lá, primícia, o começo, né? Vamos falar começo. O começo, o início de tudo, são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se você entrega ao Senhor o começo do seu trabalho, todo o seu trabalho será santo. Se o começo é santo, o que é santo aqui, gente? É separado, amém? Santo é ser separado. Nesse contexto, a palavra de Deus, quando a palavra fala para nós sermos santos, não é a santidade de perfeição que se refere a Deus, porque Deus ele é perfeito, Deus ele não erra, Deus ele é, amém? Mas quando a palavra diz para nós sermos santos, significa que nós precisamos agora ser separado, né? Praticando a palavra de Deus, separado pelo Senhor. Nós agora somos separados pelo Senhor e nós nos santificamos. E como que vem a santificação na nossa vida? Através da palavra e da oração. Então, se eu pego o começo do meu dia e eu consagro ao Senhor, todo o meu dia ou todos os ramos, né, todos os frutos serão santos. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu comecei o dia orando ao Senhor e hoje não foi muito bem. Pode acontecer, mas não quer dizer que o Senhor não é com você e não proveu na sua vida, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem situações que vêm na nossa vida que nós não compreendemos e nós começamos a questionar. Por que, Senhor? Eu orei, eu entreguei o meu melhor e não aconteceu da forma que eu gostaria. Deus conhece o seu futuro. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sonda a nossa mente e o nosso coração. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Se Deus permitiu que fosse dessa forma, alguma coisa Ele quer te ensinar. É para você aprender e crescer com esse problema, com essa situação. Não para você afundar, não para você deixar de buscar ao Senhor. Porque creia nessa verdade. Se a primícia, o começo é santo, todo o resto será. Então, se eu tenho um negócio, consagra ao Senhor o início de tudo, para que o restante também seja santo, seja separado para o Senhor. Se eu consagro a Deus
o meu dízimo, que é ali a primeira parte do meu salário ao Senhor, creia que Deus ele vai continuar provendo na sua vida. E quando eu falo que Deus irá prover na sua vida, não tira a nossa responsabilidade de saber administrar, de buscar conhecimento, porque lembra, Deus é o Deus do impossível, mas aquilo que é possível nós precisamos fazer, né? Então a gente vai falar muito sobre isso durante esses 15 dias, porque agora a gente entrou, né, nos princípios de prosperidade, hoje é só o começo. Então eu creio que ao longo desses dias nós iremos entender melhor sobre planejamento. Nós precisamos aprender a planejar, a administrar bem, de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje, o que nós precisamos aprender hoje? Que tudo que eu faço é para honrar ao Senhor e que se eu entregar o começo de tudo para Deus, Ele estará comigo em todo o processo. Se eu entrego o início a Deus, o começo, Ele vai estar comigo até o fim. Ele é fiel. Deus, ele permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque Deus, ele não muda. O caráter de Deus é imutável. Deus, ele é. Amém? Então, seja fiel ao Senhor. Consagre o início de tudo. Consagre o início da sua vida, o início do seu dia, o início do seu negócio, o início do seu trabalho, para que o Senhor permaneça com você em todo o processo. Amém? E aqui está dizendo que se nós fazemos isso, há uma abundância na nossa vida, há prosperidade na nossa vida. Então, se eu honro ao Senhor, naturalmente a minha vida será uma fonte inesgotável, porque agora eu não faço mais na minha força, né? Eu não creio mais em mim. Eu preciso crer em primeiro lugar em Deus. Amém? Quando eu creio em Deus, eu consagro a Ele, é Ele quem vai prover, é Ele que vai me direcionar. Então não confie na sua força, confie na força que vem do Senhor. Amém? Na força que vem do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então que você possa honrar a Deus com os seus bens, com tudo aquilo que você possui. Glória a Deus, que palavra poderosa, né? Então nós entendemos hoje que a nossa vida é para honrar ao Senhor, e eu quero orar com você nesse momento para que a gente consiga, né, viver essa palavra, consiga agradar a Deus em todas as áreas, honrar ao Senhor e entender que Ele é soberano na nossa vida. Amém? Então, feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor, que nesse momento, Pai, cada palavra que foi falada ao nosso coração, que venha achar lugar, Senhor, na nossa vida, que o nosso coração, Senhor, possa estar aberto para entender a Tua palavra e que possamos, meu Deus, Te honrar em todas as áreas da nossa vida, com tudo o que temos, com nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ti e que possamos, meu Pai, em todo o nosso comportamento, em toda a nossa vida, Senhor, consagrar a Ti os nossos começos, porque cremos, Senhor, que todo o resto, Senhor, todo o processo, o Senhor estará conosco, meu Deus. Por isso nós queremos consagrar a Ti, Senhor, o início de tudo, o início do nosso dia, do nosso trabalho, Senhor, dos nossos negócios. Senhor, se cada um aqui, ó Pai, que estiver um sonho, um projeto, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos, para que eles sejam bem-sucedidos, porque nós cremos nessa palavra, que o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e cremos, Pai, que será para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então vamos dizer assim, coloca a mão sobre você e declara essa palavra com verdade sobre a sua vida. Honra a Deus com os meus bens,
e nada me faltará. Honro a Deus com os meus bens e nada me faltará. Honro a Deus com os meus bens e nada me faltará. Glória a Deus! E qual a atividade de hoje? Qual a aplicação para hoje? Eu quero te convidar a fazer uma oferta ou um gesto de honra com generosidade. Amém? Generosidade na vida de alguém. Ora ao Senhor, escolha alguém que Deus tocar no seu coração nesse momento. Faça uma oferta na vida dessa pessoa, seja generosa. Ah, eu não tenho dinheiro, oferte um gesto de honra, né? Reconheça aquela pessoa na sua vida, a importância que ela tem na sua vida, porque nós precisamos aprender a fazer isso com aquele que nós vemos. A própria palavra ensina que se nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo, como nós iremos amar a Deus que nós não estamos vendo? Então, faça para o seu irmão, escolha uma pessoa e faça uma oferta ou um gesto de honra com generosidade. Amém? Então eu creio que você vai fazer essa aplicação hoje de escolher alguém que o Senhor vai tocar no seu coração para honrar essa pessoa, seja com um gesto de generosidade, uma fala, uma palavra de bênção e uma oferta também. Amém? Uma oferta de generosidade sobre a vida de alguém, porque o propósito dessas lives que nós estamos fazendo é que você aprenda a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, estabeleça essa verdade na sua vida e que você aplique aquilo que você aprendeu no dia. Então, que Deus ele possa trazer esclarecimento para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer a cada dia e que você viva a vontade de Deus. Honre ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, que esse dia seja para glória e honra de Deus. Amém? Até amanhã nós nos vemos aqui para mais um dia falando dos princípios do Senhor. Deus te abençoe.